Olá pessoal, eu sou o Dr. Lucas Santana, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, e hoje eu vim falar com vocês sobre o que se sabe cientificamente a respeito do tema coronavírus na gravidez, no acompanhamento pré-natal, no parto e na amamentação. Já lhe convido para assistir esse vídeo até o final, pois no final, se você está gestante ou conhece alguma grávida, eu tenho uma surpresa extraordinária para você. A respeito do que a gente já sabe quanto ao coronavírus na gravidez. A gente sabe que gestantes são imunologicamente suscetíveis. Como em toda doença, a imunidade da gestante ela tem uma imunidade mais baixa do que a população em geral. Porém, em todos os estudos até aqui já lançados, a gente percebeu que a doença não se apresenta com a maior gravidade no período da gestação. Que bom, isso é uma notícia muito boa. Então, apesar de existir um potencial de gravidade, as grávidas não apresentaram um fator de risco maior para ter a doença na sua forma grave em relação à população em geral na sua mesma faixa etária. E quanto ao risco de transmissão para o feto, todos os estudos, são poucos, mas agora todos os estudos que temos até o presente momento não mostrou transmissão vertical, ou seja, foi capaz de passar através da placenta e contaminar o feto, o bebê. Enfim, mas temos poucos estudos, a maioria das grávidas infectadas já estavam no seu terceiro trimestre de gestação e o que a gente sabe é que o vírus ele não foi capaz de ultrapassar a barreira placentária, porém esse vírus ele pode ser transmitido após o nascimento. Então, após o nascimento, tem uma série de cuidados que a mãe deve ter. Estamos hoje no dia 23 de março e essas são as recomendações do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, da Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras. Então, a respeito do parto, não há indicação de via de parto em virtude da infecção, ou seja, a via de parto continua com decisão obstétrica, com indicação obstétrica. Porém, sabemos que em situações graves, onde a doença se apresenta como uma pneumonia severa, onde a paciente pode precisar de intubação, nesses casos, todos os estudos até agora optaram pela cesariana para retirar essa sobrecarga do sistema cardiovascular que a gravidez representa para a mulher. Então, quanto à via de parto, a princípio não há uma indicação precisa de via alta cesariana só por conta da infecção, mas cada caso deve ser interpretado de maneira cuidadosa e individualizada. O parto ele deve ser adiantado por conta da infecção pelo Covid. A gente sabe até o momento que não há indicação de antecipação do parto em virtude da mãe estar infectada pelo coronavírus. Porém, os estudos até o momento mostraram um risco maior de parto prematuro, trabalho de parto prematuro, nas pacientes infectadas. Então, os cuidados gerais de higienização, de cuidados, etiqueta respiratória, de evitar a exposição desnecessária, na gravidez eles devem ser redobrados. Não estou aqui criando pânico, minha intenção não é essa, pelo contrário, minha intenção é lhe orientar para que você tenha o melhor conhecimento sobre a doença e que você possa evitar se contaminar. E se, no caso de contaminação, o que fazer? As gestantes contaminadas que apresentam sintomas leves de resfriado, coriza, nariz está escorrendo, tosse, febre baixa por poucos dias, que cede com antitérmicos normais, essas gestantes não têm indicação de procurar o serviço de urgência. Eu venho aqui alertar. É importante redobrar o cuidado quanto aos sinais de alerta. A febre que não cede com os antitérmicos normais,
a persistência da febre por mais de 3 dias ou sinais de insuficiência respiratória, dispneia, você não consegue falar frases completas sem se cansar, você não consegue andar ao longo da sua sala, da sala da sua casa, sem parar para tomar um ar, para respirar. Esses são sinais de alerta que indicam que você deve procurar assistência médica o quanto antes. E quanto à amamentação? Todos os estudos demonstram, que são poucos estudos até agora, mas todos os estudos não demonstraram passagem do vírus através do leite materno. Isso é uma notícia muito boa. Então, a amamentação ela deve ser estimulada, mesmo nas pacientes infectadas pelo coronavírus, o SARS-CoV-2. Então, e quais são os cuidados a serem tomados na paciente infectada que vai amamentar o seu bebê? É muito importante o cuidado com a higienização das mãos, porque, como a gente falou, não passa no leite materno, mas se a mãe tiver tido contato com secreções nasais, secreções da sua mucosa oral e entrar em contato com o bebê e o bebê tiver esse contato com as suas mucosas, vai haver transmissão da mãe para o bebê após o parto, no período de amamentar. Porém, pelo leite materno não há passagem. Então, quais os cuidados a serem tomados? A mãe infectada deve amamentar o seu bebê com a máscara, deve evitar o menor contato possível com as mucosas do bebê e sempre, antes e após a amamentação, fazer higienização completa das mãos. Doutor, e eu sou doadora de leite, eu vou poder continuar doando se eu estiver infectada? Durante o período da infecção, não. Um dos pré-requisitos para você ser doadora de leite materno é você estar bem com a sua saúde geral. Então, no período da infecção, durante os 14 dias em média, você vai estar desaconselhada, você não vai estar apta a ser doadora. Doutor, eu posso continuar ordenhando o meu leite no período da infecção para fornecer para o meu filho, para o meu bebê, se ele tiver com dificuldade na pega? Sim, a ordenha do próprio leite materno para fornecer para o filho, principalmente prematuros, deve ser estimulada durante a amamentação, ou de maneira manual, ou através da bombinha de sucção. Então, continua a mesma orientação. E quanto ao acompanhamento pré-natal? O acompanhamento pré-natal das pacientes com a doença, com a Covid-19, com a infecção pelo coronavírus, ele deve seguir. Então, pré-natal é um evento que não deve ser adiado. Porém, em virtude do maior risco de infecção nos ambientes hospitalares, a recomendação da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, bem como da Organização Mundial de Saúde, é naqueles casos em que a paciente não tem comorbidades, as consultas pré-natais elas podem ser espaçadas. E agora eu tenho uma surpresa para você extraordinária. Então, você que está nos acompanhando, ao final desse vídeo eu vou deixar um link com a possibilidade de você se inscrever numa plataforma onde eu vou, de maneira gratuita, fornecer a você um curso de orientações básicas para a gravidez, não só para as pacientes com infecção pelo coronavírus, mas também para todas as pacientes que estão em acompanhamento pré-natal. Explicarei a respeito dos exames que são de extrema importância e não podem ser adiados, bem como falarei da janela de oportunidade para a realização de alguns exames, aqueles que podem ser adiados por um período, fazendo com que você possa continuar o seu acompanhamento pré-natal com o seu obstetra presencial, porém, através da teleorientação, que está regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, eu vou proporcionar para você o conhecimento necessário para te orientar quando você deve procurar a urgência no período da gravidez, quando a sua consulta de pré-natal não deve ser adiada, bem como naqueles casos em que você pode aguardar um período maior para retornar ao seu médico. Então, o que eu tinha para trazer para vocês hoje era isso. Eu espero que vocês
se inscrevam no link que eu vou deixar aqui abaixo, divulguem em todas as mídias, no WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, porque conhecimento nunca é demais, principalmente diante de uma crise de saúde como essa que a gente vive atualmente. Então, essa é a maneira que eu encontrei de continuar ajudando as minhas pacientes e o maior número de gestantes possível. Esse é o meu papel e eu espero que você ajude a divulgar essa importante medida. Aguardo vocês e vou acompanhar através do link da plataforma. Até lá!